Ok, bem-vindos ao FISWeek e ao nosso painel Repensando a Governança da Saúde. Na preparação para este painel, eu estava vendo as definições que envolvem a palavra governança corporativa. E ela define como um sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselhos de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controles e demais partes interessadas. O que mais que eu estava vendo também? Que as boas práticas de governança convertem princípios básicos em recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor econômico de longo prazo da organização, facilitando seu acesso a recursos e contribuindo para a qualidade da gestão da organização, sua longevidade e bem comum. E aí, trocando-os em miúdo, acho que podemos resumir a governança como um conjunto de boas práticas para aumentar a confiança das partes interessadas. Quais partes? Investidores, acionistas, fornecedores, colaboradores. E perante os administradores de uma empresa. Finalmente, a governança põe ordem na casa. Ela é indispensável desde o início, onde você vai ter muito menos trabalho que se for esperar chegar um investidor para só então começar a fazer uma faxina geral, ou então tentar empurrar a bagunça para debaixo do tapete, que nem sempre é nada bom. É interessante esse tema, porque eu acredito, meus caros amigos palestrantes, que ele vale para toda a vida, né? Principalmente quando vocês chegarem na minha idade, na longevidade, como é bom já deixar preparado tudo para o dia que a gente partir. E poucos fazem isso. Então eu estou muito bem organizado, né? Até as pastas para onde estão todas as minhas intenções, por isso que eu gosto muito desse tema. Nesse painel, teremos como palestrantes a Cristiane Jordan, Carlos Lula e Maurício Lopes. Então, eu gostaria, nós vamos trabalhar nesse painel, dando no máximo 10 minutos para cada um dos palestrantes, e depois teremos perguntas num tempo de 30 minutos. Então, eu quero convidar a Cristiane Jordão para iniciar a sua fala. Inicialmente, eu falo sobre o currículo dela. Médica especializada em endocrinologia, advogada, foi diretora da Anvisa no setor de regulamentação de produtos para a saúde, toxicologia, tabaco, cosméticos e saneantes. Foi diretora de hospitais públicos, consultora da OPAS, CNPq e Unesco na regulação de planos de saúde e foi também executiva do grupo da United, que controla hoje a Amil. Cristiane, bem-vinda. Temos aí 10 minutos para você expor de uma maneira geral o que você entende sobre repensando a governança na saúde. Obrigada, Paulo Henrique, a quem eu cumprimento. Boa tarde a todos. Cumprimento meus colegas de debate, Carlos Lula, Maurício Lopes. Agradeço ao José Vilar pelo convite em participar desse grandioso evento. Bem, em primeiro lugar, a gente não pode deixar de considerar que a governança, como um conceito moderno de boas práticas, é bastante abrangente e dinâmico, né? Se constitui aí, como bem apresentado pelo Paulo, por regras, princípios e procedimentos
todos eles convergentes para boas práticas de gestão. Tá? Essa é a nossa premissa. Essas boas práticas, elas são aplicadas a qualquer tipo de organização e visam sempre superar desafios, esses desafios decorrentes de grandes transformações de ordem social, econômica, ambiental, tecnológica, né? Daí as práticas de ESG, né? Essas práticas, tem essa sigla que representa práticas que buscam a sustentabilidade a nível ambiental, social e de governança. Né? Daí essas práticas serem um foco frequente de estudo e debate, porque elas são entendidas como decisivas na manutenção e no sucesso de uma organização, tá? Numa gestão eficiente. E, trazendo a governança para a área da saúde, que é o foco do nosso tema, né, eu vou considerar uma análise agora geral, sem considerar o nível de organização a que a gente se refere, se é do setor público, se é do setor privado, se é hospitalar, se é operadora de plano de saúde, se é indústria de produtos, qualquer tipo de organização da área da saúde. O que eu gostaria de realçar aqui para os senhores é que na saúde, essas transformações que geram desafios, elas são muito intensas e de grande aceleração, sobretudo no campo da ciência, das inovações e principalmente na tecnologia. Isso tudo nos impõe algumas adaptações que nos levam a repensar a governança no sentido de reforçar boas práticas que permitam um melhor controle, um melhor monitoramento e que tragam uma maior eficiência ao funcionamento do sistema de saúde. A essência da utilização das melhores práticas de governança na saúde, ela significa obter resultados mais resolutivos, mais equânimes e menos onerosos. Tá? Lembrando aqui que a equidade, que é um princípio basilar do sistema de saúde, mas mesmo quando a gente considera a saúde privada, a saúde suplementar, a equidade ela se traduz por um maior acesso ao sistema, que eu acredito que este seja o desejo de todos, um maior acesso ao sistema de saúde. Na saúde, o foco da governança que desperta boas práticas, ela se relaciona ao avanço tecnológico. Eu dividiria aqui a minha exposição, esse enfoque no avanço tecnológico, em duas frentes. A primeira com relação à rápida transformação digital que vem sofrendo o setor. Aliás, todos os setores, né? E a segunda com relação à necessidade de avaliação de tecnologia em saúde. Quando a transformação digital, nós sabemos que ela revolucionou a governança e qualquer estrutura organizacional, e em especial a saúde. Registros eletrônicos, telemedicina, aplicações da saúde aplicativos da saúde nas suas variadas inovações, a possibilidade de compartilhamento de dados. Eu acho que tudo isso nos conduz à busca de um melhor sistema de monitoramento das ações de saúde. É claro que também surgem contrapostos importantes como desafios adicionais, né, relacionados com a privacidade dos dados, com a segurança cibernética, com a atualização ética de tecnologias emergentes como a inteligência artificial. Isso tudo suscita adaptações e práticas que vão possibilitar decisões mais assertivas, que possibilitam a melhora do cuidado da saúde. A gente acredita que o foco na prevenção e na atenção primária, a gente acredita que a estratificação de risco, que a gestão de doenças crônicas, tudo isso depende de uma boa utilização de tecnologia de informação. Não existe gestão de saúde, seja a que nível organizacional for, sem uma boa utilização de tecnologia de informação. E como colocar na boa prática essa tecnologia de informação na gestão de uma organização? Eu acho que a primeira prática a ser adotada, ela deve ser na governança de dados e na adoção de uma fluência de dados.
E aqui eu ressalto que a fluência de dados ele é um termo novo utilizado em tecnologia de informação, mas ela descreve a capacidade de uma organização reunir, analisar e utilizar grande conjuntos de dados. Isso tudo para que as decisões sejam tomadas de modo mais assertivo. Seria também dizer que melhorar a capacidade de gerar a comunicação de insights úteis a partir de uma base de dados, usar esses insights para informar um planejamento estratégico daquela organização, criar modelos de previsão, identificar tendências, tomar decisões. Olha, eu diria isso é o ápice da inteligência de negócio, é o ápice do BI. E para que essa governança e fluência de dados funcione, boa prática de governança seria implementar um aculturamento organizacional, né? Uma cultura organizacional de lideranças, de colaboradores, torná-los todos fluentes em dados, seja no âmbito operacional, seja no âmbito estratégico. Eu não estou dizendo aqui que as empresas devam se transformar numa área de TI, não, não é isso. Tá? Inclusive, existem vários papéis específicos dentro da infraestrutura de TI para que ela seja adequada, né, como cientistas de dados, engenheiros de dados, e que são atribuídos a especialistas de TI. Eu digo que o aculturamento de uma fluência de dados, ela significa valorizar o uso de dados para tomar decisões informadas com foco na solução do problema identificado. As lideranças que utilizam os dados para embasar suas decisões, elas têm melhores resultados. Isso é indiscutível. Estimular também um ecossistema de produção de dados e consumidores de dados. Não tem como você ter um mega sistema e não ter lideranças que saibam trabalhar com esses dados, né? O inverso também é verdadeiro. Nesse sentido, a gente deve desenvolver dentro das organizações habilidades analíticas de dados, criar estruturas de coleta e análise em tempo real, né, com velocidade de ação. A gente percebe que o ápice desse avanço tecnológico digital se concentra na inteligência artificial. E, claro, as organizações precisam investir em tecnologia, precisam investir em qualificação em recursos humanos na área de fluência de dados. Do ponto de vista funcional, a empresa ela tem que investir em tecnologia, né? Além disso, investir em capacitação de executivos, em processos analíticos. Isso tudo direciona no sentido da gente desenvolver essa boa prática dentro da governança corporativa na saúde. Um segundo ponto importante nas boas práticas de governança da saúde, também relacionado à tecnologia, diz respeito ao uso intensivo da tecnologia na área da saúde, né? A nossa conhecida incorporação tecnológica e a necessidade de sua avaliação, né? A nossa conhecida ATS, e sua viabilização. A gente sabe que nós temos um grande desafio no financiamento, na sustentabilidade do sistema, quando se pensa no acesso equânime às terapias avançadas, celulares e gênicas, né, fruto da incorporação tecnológica, onde todos, sem exceção, devem ter direito ao que melhor pode ser oferecido pela ciência. O avanço da ciência, ela não nos permite uma seletividade quanto a isso. A gente sabe que o progresso do avanço tecnológico acaba restringindo a sua utilização em razão de custos exorbitantes que colocam em risco e inviabiliza a manutenção do sistema de saúde. A adoção de práticas de governança com relação à avaliação de tecnologia em saúde deve criar uma espécie de um ecossistema focado na incorporação tecnológica, no sentido de avaliar essa incorporação, mas também viabilizar a sua máxima utilização.
não basta só avaliar, né? Nós queremos que toda a coletividade tenha acesso às novas tecnologias de forma equânime. Então, dentro desse processo, nós devemos repensar a prática de governança que inclua não só a avaliação de tecnologia em saúde, mas também que inclua princípios, modelos, políticas e novas formas de financiamento que possam garantir o amplo acesso da coletividade às novas tecnologias. Seria uma prática dentro do braço social do ESG, focado nas formas de financiamento e na avaliação de tecnologia. Criar um ecossistema focado na incorporação tecnológica, seja na sua avaliação, seja na sua viabilização. É claro que é um tipo de prática que depende muito mais de um processo regulatório, tanto do ponto de vista da avaliação como do financiamento. Mas para que isso aconteça, eu acho que tem que haver um sinergismo de todos os players do mercado, para que engajados, juntos ao setor público, possam promover mudanças que viabilizem uma grande mudança adaptativa em relação à avaliação da tecnologia em saúde, a incorporação tecnológica e a viabilização da sua máxima utilização. A gente sabe que na ATS passa... Oi? Não, é o seu tempo. A gente sabe que... Temos o quê? O tempo, 10 minutos. Ok, eu estou terminando. A gente sabe que na ATS, alguns níveis, a gente passa por alguns níveis de incorporação. Num primeiro nível, na Anvisa, quanto à sua segurança, eficácia e qualidade. Num segundo nível, pela Conitec, que é a avaliação propriamente dita. Num terceiro nível, na ANS, mas a gente sabe que hoje essa avaliação na ANS ela passa a ser automática com a incorporação pela Conitec. Né? E existe também uma quarta avaliação que deve ser estimulada e qualificada nessas novas práticas, que é a avaliação do próprio gestor, né, com o objetivo de incluir as organizações, elas devem dar qualificar seus colaboradores, profissionais capacitados para avaliar a tecnologia ser utilizada, se está compatível com a indicação, criar comissões de avaliação, enfim. A gente vê como essas boas práticas podem impactar positivamente na governança. Ok, Cris, muito obrigado pela sua fala. Daqui a pouco voltaremos ao tema de perguntas. E eu passaria agora a fala para o segundo palestrante, o segundo nosso convidado, que é o deputado Carlos Lula, deputado estadual pelo estado do Maranhão, foi secretário da Saúde do estado de Maranhão, é advogado, professor, servidor público e foi presidente da Confederação Nacional dos Secretários de Saúde Estaduais, que é uma confederação que congrega todos os secretários estaduais de saúde. Carlos, eu também gostaria, com toda essa sua experiência política dentro do setor público, como você enxerga esse tema, que é o do nosso painel, repensando a governança da saúde. Você tem 10 minutos para a sua explanação. Paulo, eu quero primeiramente agradecer o convite. Sinto muito feliz de poder estar mais uma vez aqui, estar falando na FISWeek. E eu quero trazer alguns desafios e alguns questionamentos também. A excelente fala da doutora Cristiane, né, que me antecedeu. Ela falava de governança em saúde, e eu tomei nota de alguns pontos que ela colocou na sua fala. Falava da necessidade da gente falar de governança em saúde hoje, mudando uma cultura organizacional que a gente tem nas instituições, a partir de incorporação de tecnologia, a partir, obviamente, da sinergia entre o poder público e o setor privado, e, sobretudo, por exemplo, para permitir no futuro que a gente possa usar a inteligência artificial para a avaliação dos dados. Muitas vezes a gente tem esses dados estão soltos, a gente tem um banco enorme
por exemplo, que é construído no SUS, e nem sempre a gente consegue utilizar essa enorme quantidade de informação que a gente tem para estar produzindo melhorias no sistema, né, para estar traduzindo isso de volta enquanto input ao sistema. Eu queria trazer um pouco da experiência de ter vivenciado nos últimos 6 anos, em que fui secretário de saúde, as dificuldades que a gente tem para essa governança em saúde, sobretudo para o setor público, não tanto ao setor privado, mas sobretudo ao setor público. E aí falar, assim, de maneira bem clara, tentando deixar para quem está escutando a gente, essa diferença entre governança e gestão. Se na gestão a gente está falando de como fazer, a governança é um passo anterior, né? É o que fazer. É a pergunta fundamental. O que fazer? Que direção a gente vai dar? Que norte a gente vai dar? Estou falando aqui de avaliação, portanto, de direcionamento e de monitoramento, né? Eu estou falando das grandes lideranças. Afinal de contas, como é que essas grandes lideranças vão colocar essa governança em ação? Que é um termo, a governança que a gente usa, sobretudo no setor privado, mas quando a gente pensa no setor público, a gente está pensando sobretudo na delegação de quem é que faz, quem é que governa no final das contas. É a população, é o povo que delega através do voto. E aí a gente tem um primeiro problema, que é o quê? Esse acordo principal, esse acordo primeiro que a gente tem no sistema de saúde, sobre o que fazer, a direção a fazer e a avaliação a ser feita, ele se dá antes da gente. Ele se dá num documento que muitas vezes a gente não lembra, que ele é que estrutura o nosso SUS, que é exatamente a Constituição. E aí eu queria poder trazer para esse exercício do poder, né? E mais do que isso, para a gente se perguntar como é que se deve dar esse exercício do poder, qual é esse conjunto de boas práticas que deve permear a gestão do setor público, ou esse direcionamento estratégico, né, essa articulação entre os sistemas que deve acontecer. Eu sempre gosto muito de trazer para a reflexão um texto, na verdade 2 textos, a gente acaba conhecendo como um só, do Max Weber, né, que falava ainda da política e da ciência como vocação. E é um texto que é a ciência como vocação, e na verdade outro texto que é a política como vocação. E ele perguntava, e a pergunta fundamental que ele faz em ambos os textos é de qual é o sentido da ciência e qual é o sentido da política. Por que eu faço esse questionamento? Porque a gente tem de se perguntar o tempo inteiro, quando a gente faz governança, sobretudo governança do SUS, que é qual é o limite da política para a governança do SUS? Quais são os limites que podem ser postos para a atividade política no dia a dia que não permitam o desvirtuamento dela? E é uma discussão que a gente tem até hoje, que ela nunca se encerra, de eu tenho que ter um gestor técnico ou tenho que ter um gestor político. E se a gente for procurar lá em Weber, a resposta para essas perguntas é talvez nem uma coisa nem outra. Ou talvez um mix entre uma coisa e outra. Não dá para a gente pensar que os gestores das políticas públicas de um Estado, de um país, eles não sejam políticos. E aí a gente tem que tirar os preconceitos que a gente possa ter em relação ao uso da política, porque é sim política. A limitação é quando ela se desvirtua e em que momento é que a gente tem de ter uma decisão técnica para tomar decisões. E digo isso com muita tranquilidade. Fui gestor de um sistema no Maranhão que ele olhava de costa para o SUS. Regionalização do sistema de saúde a gente não tinha. Hospitais regionais, redes, essa rede de atenção à saúde, rede para mulher. Eu tinha uma mortalidade materna no estado, eu não tinha rede de atenção de cuidado com as mulheres no estado. Então, assim, o questionamento que a gente tem de fazer quando vai falar, portanto, de governança em saúde, sobretudo governança para o SUS, é dizer assim, há limites, inclusive para a política. A gente não deve simplesmente jogar fora o que a política entrega, porque a política ela é dada lá no primeiro momento, quando a gente recebe um mandato, quando esses mandatos são construídos pela população. Mas tem um limite que a política é colocada, que é o limite exatamente estabelecido pelo texto da Constituição. A gente não pode simplesmente jogar fora que o norte do sistema de saúde
é o SUS, que é a construção do APS, que é a atenção primária em saúde como a virtude e como sentido dos demais sistemas de saúde. A gente não pode falar de atenção a média e alta complexidade, falar de média e alta complexidade, sem pensar que vai ter um sistema de atenção à saúde que possa ser fortalecido e que possa dar o sentido para ambos. Então, assim, quando a gente fala de governança, quando a gente fala de boas práticas, quando a gente fala dessa necessidade de colocar técnica no sistema de saúde, de usar a IA para avaliação dos dados, de incorporar a tecnologia, de saber se a gente não está gastando mal o pouco recurso que se tem. A gente não pode colocar tudo isso em jogo se a gente não discutir exatamente esse, que é a questão primeira. Se não dizer, por exemplo, que entre 2019 e 2022, só de mudanças de gestores estaduais, a gente teve 78 mudanças. Como eu vou fazer política de saúde, como eu vou ter governança de política de saúde, se eu mudo gestor de saúde de 6 em 6 meses? O tempo médio de permanência de um secretário de saúde no país é menos de 2 anos. Que política de saúde eu tenho menos de 2 anos para entregar para a população? O tempo médio de permanência de um ministro da saúde no Brasil é pouco mais de 2 anos. E aí eu estou falando de quase 75 anos de Ministério da Saúde. Não tem como a gente pensar que vai construir algo relevante para a sociedade se eu não conseguir articular o mínimo, que é o que fazer, como fazer, a avaliação, a direção, o monitoramento desses dados, porque isso é o básico. E para eu conseguir falar isso, para eu conseguir dar esse passo adiante, eu tenho que falar, como a Cristiane disse, nesses novos mecanismos que eu tenho para controlar o que eu tenho de política de saúde. Mas talvez, e muito talvez, obviamente o setor privado talvez esteja à frente na gestão disso, para o setor público a gente tem um passo ainda que tem que dar, que é exatamente como é que eu vou construir o exercício de um poder que, pense na construção de equidade, 2, não se desvirtue do que a ciência já tem como importante e como fundamental de construção de resultado. Eu posso dizer com muita tranquilidade, eu construí um hospital a cada 3 meses, um hospital regional a cada 3 meses no tempo que fui secretário de saúde. Todo mundo deve estar pensando, nossa, mas para que isso? Não precisa, é porque não tinha. É porque não tinha. A única coisa que eu fiz de diferente na saúde do Estado, digo isso com muito orgulho, foi exatamente estabelecer as bases do SUS para o Maranhão. Eu não fiz nada de diferente. Eu fui pensar a saúde de maneira regional, fui construir equipamentos regionais que pudessem atender a população que estava desassistida, fui construir um sistema de regulação que pudesse funcionar sem necessidade de ter apoiamento da política por trás, que muitas vezes é como acontece, e poder avaliar, direcionar e monitorar, para então delegar a quem fosse fazer gestão os caminhos da governança que já estavam dados. E aí a gente tem a resposta lá em Weber também. Porque a gente tem a ciência como vocação, a gente tem a política como vocação, e talvez seja o caminho entre um e outro que dê a governança em saúde, pelo menos no setor público, os sentidos possíveis para o futuro. Então, na verdade, o novo da governança em saúde talvez não seja nem tão novo assim, mas seja utilizar os mecanismos que a gente já tem à disposição para que possam funcionar de fato, para dar equidade, para a gente aí então estar falando de utilização de IA, está falando de sinergia com o setor privado, de incorporação de novas tecnologias e de utilizar da maneira mais racional possível os recursos que a gente tem. E aí eu agradeço a Dr. Paulo e me coloco à disposição para a gente logo mais também estar debatendo e estar discutindo também com o Maurício e a Cristiano esses sentidos e esses questionamentos que aqui eu coloco. Carlos, muito obrigado aí pela sua explanação, e é muito interessante, né, você trazer esse seu olhar, né, com todas as dificuldades que tem dentro do setor público, porque nós, né, que não estamos envolvidos no setor público, muitas vezes sonhamos ou queremos que ele faça muito mais do que ele tem condições de fazer, né? Como se aquilo lá fosse uma torneira, falei, eu quero mais, abra a torneira. E você está mostrando que você tem uma complexidade para administrar, que esse viés que você chama, né,
da política, né, e a ciência junto, né? Aliás, a pandemia mostrou os problemas que nós enfrentamos, né, quando foi tentado colocar política e ciência junto nas decisões iniciais que estavam sendo tomadas no início da pandemia. Mas ainda vai ter um tempinho para discutir. Senhores, agora eu gostaria de convidar o Maurício Lopes como nosso terceiro palestrante. Hoje ele é CEO da Qualicorp, foi vice-presidente executivo da Redditor, diretor executivo no Allianz Saúde, diretor técnico e de produtos na Medial Saúde, gerente executivo da Unimed no Rio de Janeiro e vice-presidente da Federação Nacional da Saúde Suplementar. É graduado em Economia pela Universidade de Brasília e também pela University Greenwich, mestre em Ciências Atuais pela City University de Londres e mestre em Economia na USP. Maurício, com toda essa sua experiência, né, passando por diferentes entidades, estar trabalhando numa entidade de ótima representação no setor de saúde, como é que você enxerga, né, a necessidade ou a possibilidade de termos uma governança na saúde? Você também tem, Maurício, 10 minutos, são 13 horas, até as 13h10, porque aí depois temos que dedicar um tempo para as perguntas. A palavra é sua, Maurício. Boa tarde a todos. Eu fico preocupado quando eu escuto os nossos currículos. Eu tenho a sensação de que a gente está ficando velho, porque tem muita coisa neles, então a gente já deve ter passado muito tempo. Eu vou ficando mais preocupado. Ou a gente rodou muito, não sei, uma das duas coisas. Vamos parar e fazer reflexão entre nós todos aqui. Uma brincadeira, pai. Vamos lá. Boa tarde a todos. Prazer estar com vocês aqui. Evento híbrido sempre tem a caixinha de surpresa, então se tiver algum problema, alguma falha, já me desculpo antecipadamente. Acho que a gente tem que ter resiliência para não abandonar o híbrido, porque o híbrido é uma conquista de todos, e ter um pouco de temperança se alguma coisa der errado, se algum barulho acontecer. Vamos juntos, que o híbrido é uma vitória, não podemos perder. Queria agradecer aqui na pessoa do Paulo, a iniciativa FIS e ao Josi em especial aqui pelo convite, e falar aqui da minha alegria de estar no painel com o deputado e com a Cris, amiga de longa data, acompanha a carreira há alguns anos, não vou falar década, porque senão vai de novo declarar a nossa idade. E, deputado, vi tudo que o senhor já realizou, fenomenal o trabalho, parabéns pelos mandatos todos e pela luta, né, pela militância no setor. A Cris também tem uma militância fenomenal dentro da Anvisa, batalhas belíssimas compradas, algumas ganhas, algumas perdidas, é parte desse nosso jogo, mas sempre do lado correto, sempre do lado que agrega valor na saúde, numa discussão ampla e correta. E eu acho que tem tudo a ver esse painel com as pessoas do painel com o tema de fato, né? Governança, o tema é complexo, amplo, tem diversas nuances, a gente pode gastar horas aqui falando do playbook básico de qualquer empresa. A gente vai encontrar todas as ferramentas para qualquer empresa existente do setor ou de qualquer outro setor, matrizes de riscos estratégicas, linhas de defesa, 1, 2, 3, reportes direto a conselhos, a análise de matrizes de risco por APR, riscos estratégicos mapeados, ranqueados, mitigados, etc. e tal. Tem um playbook inteiro colocado na rua, e o playbook é relativamente simples de entender e de seguir. Acho que não tem não tem porque a gente gastar tempo discutindo essa pauta básica do que é a governança em si. O que me chama a atenção apenas na pauta básica de governança é que eu vejo várias empresas colocando dentro das suas missões e visões palavras para direcionar sua governança, e na minha visão essas palavras não lá deveriam estar. Falar de ética, falar de integridade enquanto missão e visão de empresa, eu não acho que são itens que deveriam estar colocados lá em cima. Ética e integridade não é missão. Ética e integridade é um conceito, é básico, ele é basilar. Ética e integridade é cultura. É para uma empresa o que é o caráter para uma pessoa. E a gente não deveria confundir os conceitos.
Eu não tenho que falar que eu tenho um conceito de ética. Ética é o que permeia qualquer organização. Não deveria ser colocado como a missão de vida de qualquer pessoa. Deveria ser colocado como simplesmente o que é a sua cultura, o que é o seu caráter. Mas, enfim, a maneira como a gente tem construído governança em geral nas empresas, notadamente as mais imaturas, acaba confundindo o que são valores com o que são missões e visões. Em cima disso vem todas as suas linhas de defesa e procedimentos e ferramentas de governança que a gente possa trabalhar. Na área de saúde, em especial, eu acho que a gente tem uma missão que é um pouco mais difícil em governança. Porque você mistura a governança do que é o empresarial com o que é a governança assistencial. E acho que tanto o deputado quanto a Cris foram super felizes em falar o que é governança assistencial, ou pincelar várias nuances do que é governança assistencial. Uso de dados, como eles são usados, protocolos, como eles são feitos, priorização de procedimentos, como são colocados, e aí por diante. E acho que essa discussão ela fica tão mais interessante aqui, porque no sistema de saúde, não só pela complexidade dele, né, a quantidade de stakeholders que vinculam e que permeiam o sistema, muitas das vezes com interesses antagônicos e não revelados, que acontece frequentemente no setor, você mistura 3 itens a mais, que é seleção adversa do beneficiário, é o risco moral também por parte do beneficiário, e uma falha de agente principal, que é um conceito super interessante de microeconomia, que vale a pena, quem não tiver conhecimento, gastar um pouco de tempo depois procurando, mas talvez seja o efeito mais interessante de toda a cadeia de saúde, seja ela pública, seja ela suplementar, não importa. E quando você olha a interação dessas 3 falhas potenciais microeconômicas na governança de saúde, você consegue entender por que a gente tem tanta dificuldade em ter um ecossistema funcional. Veja a questão do que é a seleção adversa. A maneira como a regulação é feita, ou como um produto é precificado, ou como a área comercial de uma empresa vende plano de saúde, ou gerencia a fila de procedimentos que vai ser colocada dentro do SUS, ela é absolutamente sujeita a uma seleção adversa. Se você tem um conceito num país que tem uma limitação de precificação a 59 anos de idade, no caso de saúde suplementar, acima de 59 anos você não muda mais precificação, você vai estar selecionando de maneira adversa uma população. Você vai dar um incentivo a mais para trazer pessoas que são mais idosas, em detrimento de pessoas que são mais jovens. Isso tem um efeito na mutualidade, isso tem um efeito na precificação. Se você põe um condicionante de que você não pode ter uma cobertura parcial temporária para algum tipo de procedimento, você vai selecionar diversamente essa população, vai trazer uma população que é mais sujeita a esse tipo de procedimento, em detrimento de outra que vai tomar o risco de não ter cobertura de maneira autônoma. Não tem nem certo nem errado. Mas a governança de precificação e seleção de risco do país acaba implicando no custeio do país, seja ele público, seja ele privado. E todas essas discussões que a gente tem hoje em dia de, o produto na vertente de saúde suplementar, o produto foi vendido num produto sem faixas etárias, então cada vez que ele é reajustado, fica quem precisa mais, vai embora quem precisa menos. Ou o produto foi selecionado de maneira equivocada, as forças comerciais daquela operadora XPTO, ou do gestor de regulação pública, acabou colocando uma priorização de procedimentos para uma pessoa, ou vendeu para um grupo específico. Acaba tracionando o custo do setor de maneira diferenciada. Quando você vai na questão do risco moral, que é a segunda falha microeconômica desse setor, que impacta na governança, você tem uma segunda vertente de problemas. Se todo mundo tem direito a toda e qualquer cobertura, né, sistema de saúde público universal, igualitário, etc., você pode trazer a uma população um comportamento não completamente alinhado com a boa gestão de saúde. Ora, se eu tenho direito a qualquer cobertura, a qualquer momento, em qualquer lugar, de qualquer procedimento que eu queira, de qualquer CID, de qualquer condição de saúde, talvez eu não me cuide da mesma maneira que eu me cuidaria se fosse um ecossistema coparticipado, onde eu tivesse portas de entrada e portas de saída bem definidas, onde eu tivesse alguma dificuldade de custeio que levasse a uma priorização de procedimentos ou uma inclusão no rol de procedimentos cobertos, seja via Conitec, seja via ANS, que fosse mais baseado em evidência. Esse risco moral acaba levando a uma dificuldade de governança para a estabilidade do sistema. Na hora que a sociedade se furta a discutir corretamente quais são os procedimentos que deveriam ser incorporados tecnologicamente, seja no público, seja no privado, quais são as diretrizes de utilização que tal procedimento deveria ter, seja no público, seja no privado, você leva a uma possibilidade de exercício de um risco moral exacerbado.
A governança para mitigar o risco moral, e governança basicamente é a estrutura de controle e mitigação que você põe em qualquer organização ou sistema, de modo que tal organização ou sistema consiga maximizar a sua missão e a sua visão, né, o seu objetivo, o seu propósito. Governança é isso, né, quais são as estruturas ancelares de controle que você tem que ter. Na hora que você põe esses riscos morais, seleções adversas, ou o terceiro item que eu vou falar agora, que é a falha de agente principal, de maneira não corretamente calibrada, a estrutura de governança para que isso possa funcionar é muito pesada, ou é não implementável, e a gente fica num processo que não é o mais bem feito de todos. Vamos pegar o terceiro item, que é a falha de agente principal. Se você tem um processo no qual a informação que é dada ao beneficiário ou ao paciente não é completa, se você tem um processo no qual o desfecho médico de um procedimento não é completamente explicitado no pré-procedimento, você acaba delegando ao agente, pode ser um enfermeiro, pode ser o médico, pode ser o revisor da conduta clínica do hospital, não importa quem seja, você acaba delegando o poder de decisão do procedimento de saúde, seja no público, seja no privado, que deveria ser compartilhado com o beneficiário. Quantas vezes a gente já viu, falei com o meu médico, vou fazer uma artroscopia no meu menisco. Você tem certeza? Você pensou? Sim, meu joelho está com dor. Mas você viu a alternativa? Você viu o desfecho? Você viu como funciona? Você avaliou o médico, avaliou o hospital? Viu o material que vai ser utilizado? Tem 45 perguntas que não são feitas. Ou não é dada a informação de maneira completa para esse beneficiário poder definir. Dessa maneira, você acaba tendo uma exacerbação do que é uma falha de agente principal, que é uma falha clássica de microeconomia. Como resolver? Qual é o tipo de governança que a gente deveria criar? Esses modelos de governança, para poder mitigar, eles podem se dar em 3 modelos, né? Você pode ter a governança sendo o drive da governança, né? O incentivo da governança, sendo feito na esfera governamental, ou seja, a regulação obriga você a fazer. Você pode ter a governança sendo feita pela esfera empresarial, ou seja, ainda que eu não tenha regulação me obrigando a dar o desfecho de um procedimento médico, do médico XPTO, do hospital JKL ou do material BZT, não importa, eu posso ter uma empresa se voluntariando a fazê-lo, divulgando os seus desfechos, divulgando suas taxas de infecção, divulgando as suas taxas de reoperação e assim por diante. Ou você pode ter o mercado obrigando a fazer. Né? O que está acontecendo muito no conceito de sustentabilidade, mais aí para o que é ESG, né? Menos no G e mais no E e no S, é o mercado forçando um conjunto grande de empresas a terem conceitos muito bem definidos e explicitados. Começou com Larry Fink ali no Sustainability Bonds, colocados nas cartas anuais lá dos fundos do Larry Fink, do BlackRock, foi para a Vanguard e assim por diante. Ou seja, o mercado exige das empresas que elas tenham conceitos de ESG muito bem definidos, trabalhados, explicitados e seguidos. O conceito de bonds verdes, né, green bonds, é exatamente isso. Como é que eu dou uma melhor taxa de captação de capital para uma empresa que tenha melhores conceitos de social, governança e ambiental? Então, seja em qualquer uma das 3 esferas, no que é regulatório, no que é a voluntariedade da empresa e no que é o conceito do mercado, a governança tem que ser trabalhada. Acho que em saúde a discussão é um pouco mais complexa pelos itens que eu falei. Complexidade do ecossistema e a possibilidade de exercício de 3 falhas microeconômicas muito exuberantes no mercado de saúde. Risco moral, seleção adversa e falha de agente principal. Se a gente não discutir os 3 princípios, né, básicos das falhas, é muito provável que a gente não vá ter um modelo de governança bem estruturado. E se a gente não conseguir discutir de maneira muito concreta a dificuldade de custeio, é muito provável que a pauta de governança não seja a pauta mais importante do dia. Ela vai ser a falta de governança levando à insustentabilidade do setor. Paulo, foram 12 minutos e 15 segundos. Eu me desculpo pelos 2 minutos e 15 com os meus colegas e contigo. Olha, Maurício, muito grato aí. Esses 2 minutos, depois você pagará um jantar para todos nós aqui em algum lugar aí, para discutir. Aliás, Maurício, o tema, a sua missão, a sua função, realmente hoje, ela tem uma complexidade enorme, né? A gente está acompanhando a situação que os planos de saúde vêm enfrentando nos seus diferentes níveis, né? E contribui muito para isso a falta de informação para o usuário, que somos nós, né?
Às vezes eu me questiono por que eu tenho que pagar o mesmo valor de uma pessoa da minha idade se eu faço regime, se eu faço ginástica, se eu faço check-up, e o do lado não faz nada, porque ele acha, a hora que eu tiver um problema, o convênio paga, né? Mas vamos lá. Olha, eu fico muito grato e eu gostaria então de fazer algumas perguntas, porque realmente esse tema ele é espetacular, de uma extrema importância em todos os aspectos da vida. E como a Cristiane teve um bom descanso, eu queria fazer uma pergunta para você. Cristiane, você foi diretora de hospital público e dentro dessa organização que você enfrentou, né, é possível você enxergar uma organização de governança, né, porque você enfrenta uma série de limitações dentro da política, né? Então eu gostaria, você tem 5 minutos para fazer externar o seu ponto de vista. Obrigada, Paula. Bom, a pergunta ela se direciona a um hospital público, né? Eu não sei se mais especificamente ao Hospital Federal que eu dirigi, e até para fins ilustrativos, né, em termos de como implantar uma governança, nesse caso, né, a gente tem particularidades aí que fogem ao nosso tema, mas o Hospital Público Federal que eu dirigi, ele estava praticamente sucateado, carecia de recursos humanos, as compras não eram coordenadas, não existia sequer um inventário não almoxarifado. A tecnologia de informação passava longe daquela gestão. Eu até fiz muito para o tempo que eu fiquei lá. Eu implementei pela primeira vez um planejamento de gestão de risco nos moldes sugeridos pelo TCU. Mas, enfim, não é bem o hospital que eu trabalhei, mas qualquer hospital público. Eu acho que a prática de governança, né, claro, com as dificuldades expressadas aí pelo colega Carlos Lula, ela tem sido um instrumento útil, sim, nas instituições públicas. Mas eu entendo que uma grande barreira está em relação à conveniência política, né? E eu acho que quando há uma conveniência política, um apoio na gestão de hospitais públicos ou de qualquer instituição pública, eu acho que a governança ela tem condições de ser implementada até de uma forma mais fácil do que da iniciativa privada. Até porque a administração pública ela já tem algumas limitações já impostas. Agora, quando a gente fala de entidade hospitalar, eu acho que as boas práticas de governança, com foco na tecnologia de informação, que foi o que eu enfoquei, elas trazem inúmeros benefícios à organização. E esses benefícios, eles acabam tendo a sua expressão máxima na gestão da cadeia de suprimentos, né? Porque a gente não pode esquecer que a cadeia de suprimentos ela é o core de um hospital, é a mola mestra do funcionamento. Então, não tem como o hospital ser eficiente se não tiver uma boa governança da cadeia de suprimentos. Né? E eu acho que um segundo ponto com relação a essa possibilidade, né, em termos de outras práticas já concebidas e consagradas dentro do conceito de governança corporativa, eu acho que tudo vai decorrer da vontade política. Tá? Essa eu acho que é preponderante na incorporação de uma boa governança, de boas práticas de governança dentro de instituições públicas. Ok. Muito obrigado, Cris, muito obrigado. E eu vou aproveitar essa fala dentro do setor, a governança dentro do setor público, e vou fazer uma pergunta para você, meu caro deputado estadual do Maranhão, Carlos Lula. Carlos, o setor público tem realmente as dificuldades que a Cristiane acabou, né? O que vem lá de cima, você não consegue mudar. Você teve uma experiência dentro do CONAS, ou mesmo como secretário da Saúde, a constância de alteração dos secretários
estaduais de saúde, aliás, os secretários de uma maneira geral, mas vamos nos concentrar na saúde, estaduais e municipais. Mas eu não posso, eu como brasileiro, pensar que dentro dessa dificuldade eu vou esquecer o tema governança, né? Então pergunto, o que pode ser feito para ter uma governança na saúde, mesmo com essa mudança constante dos secretários? Ou seja, aquilo que a gente sempre fala da iniciativa privada, ter uma governança de Estado e não uma governança de governo, porque o governo muda e a governança vai junto. O que você sugere dentro da sua experiência? Bom, me parece que o fundamental é a gente pensar na mudança de cultura. A política, a gente tem políticas que são políticas de governo. E é natural que, à medida que os governos são trocados, elas se modifiquem. Mas há políticas que são políticas de Estado. E a saúde é política de Estado. O Maurício falou muito bem aqui. Governança, na verdade, é encaminhar a concretização da missão e da visão de uma empresa. Beleza. A missão e a visão do que a gente quer de saúde, ele muda com a mudança de governo? Não deveria ser assim, mas assim, infelizmente, é na prática. Quando a gente olha o cuidado que se tem com o pessoal no setor privado e no setor público, a gente tem, assim, um problema muito grande. Assim. Imagina, eu tenho 27 secretários estaduais de saúde no Brasil. E em 4 anos, eu tenho 78 mudanças. 78 mudanças. Teve estado que mudou o secretário 7 vezes. 7. Em 48 meses. Que organização privada, eu não quero nem falar da pública, que organização privada consegue entregar o mínimo de resultado com tamanha mudança? Nenhuma. Não tem como, porque a gente não consegue falar nem o gol, quanto mais na governança. A gente não consegue nem estabelecer o primeiro passo. Porque assim não dá para a gente não ter o mínimo de estabilidade. E mais do que isso, aguardar minimamente resultados que possam ser, sobretudo em política pública, que não consegue resultado em curto prazo, que é a saúde. A gente demanda médio e longo prazo. O que eu fiz 6 anos atrás, eu estou tendo resultado hoje. Eu não estou tendo resultado, eu não tive resultado imediatamente lá em 2017. De modo que, assim, como o Maurício falou sobre seleção diversa, risco moral, né? Falha do agente principal, que são dilemas necessários que a gente tem de debater, porque o risco que a gente tem no privado também traz problemas para o setor público, né? É porque não pensar que não, porque às vezes a gente também fica nessa discussão que é totalmente equivocada. Se sair lá do privado não tem problema, se a gente forçar aqui um pouquinho mais a lei de plano de saúde, não tem problema que o SUS abarque, o SUS não abarca. A gente vai estar deixando mais gente sem cuidado com saúde. E digo isso do estado que é mais SUS dependente do Brasil. Eu não tenho 300 mil maranhenses com plano de saúde, eu tenho 7 milhões de pessoas. Tenho 95% da minha população SUS dependente. Óbvio que o SUS não consegue cuidar de todo mundo. Eu tenho uma fila enorme de pessoas que sequer são atendidas. A verdade é essa. Então, para eu conseguir avançar na governança de saúde, eu tenho que ter um acordo mínimo da política. Mínimo. Que é o quê? Olha, a saúde é política de Estado. Não dá para mudar gestor todo dia. E mais do que isso, não dá para pensar que, por si só, a mudança do gestor vai fazer milagre, porque não vai. Missão e visão do sistema de saúde, ela é uma só, ela está dada lá na Constituição do SUS. É tentar ter mais equidade, é tentar ter mais resposta, tentar... A gente saiu do sistema que era extremamente desigual, excludente, que foi construído ao longo do século XX, não preciso falar que o
do sistema de saúde do Brasil, para chegar em 88 e dizer assim, agora acabou, todo mundo tem tudo. A gente não cria isso da noite para o dia. Isso leva tempo, né? E mais do que levar tempo, isso não pode ser desvirtuado, e mais do que isso, eu estou dando cavalo de pau a cada esquina, a cada crise que aconteça. Eu já tive nesse ano, e pessoal, pode dizer, não, mas 2019 a 2022 foi atípico, teve pandemia, teve muita mudança mesmo, tá? Mas em 2023 eu já tive 5 mudanças de secretário de saúde. Então, assim, a instabilidade do setor é uma característica dele. Não dá para a gente falar de governança se a gente não tiver um acordo mínimo sobre isso. É preciso a gente ter, talvez, mais paciência, mas, sobretudo, entender que não dá, seja no setor público ou no setor privado, o setor privado traz isso como resposta para a gente, não dá para a gente ter tantas trocas em tão pouco espaço e esperar que a gente tenha resultado. Muito pelo contrário, o resultado é esperado, é o desastre, é o que acontece. Em geral, quanto mais trocas eu tenho no curto espaço de tempo, piores resultados eu tenho no sistema de saúde. Ok, Carlos, muito obrigado. E, Maurício, eu vou fazer uma pergunta, então, e temos mais 10 minutos, mas eu queria que você tentasse responder em 3, para depois todos nós termos um time para encerrarmos a nossa participação. Maurício, você tocou num tema que é muito importante, né? A dificuldade que muitas empresas têm de estabelecer uma governança ampla e restrita, quando ela também luta, né, por uma definição mais exata dos seus objetivos, e esses objetivos muitas vezes são interferidos através de uma judicialização, te obrigando a você ampliar benefícios que não estavam dentro e complicando alguns números que você se propunha dentro da governança. Pergunto, como agir, você que hoje é o CEO, né? Como é que você consegue administrar, o que você tem que fazer para administrar, para que você tenha essa governança, que ela seja utilizada principalmente nesse momento que está tendo tantas fusões de empresas, e a sua empresa, ou no caso de comprar ou ser adquirida, ela já tenha todas as informações claras dentro dela. Ótima pergunta, eu vou responder super rápido esse pedaço, que eu queria fazer um complemento no que o deputado falou, que eu achei brilhante e acho que tem um pedaço de contribuição aqui. No caso aqui da Qualy, a empresa está listada no Mercado Novo. Quando você lista a empresa no Mercado Novo, você tem um conjunto grande de atividades precedentes, ferramentas e artefatos que têm que ser seguidos para que se tenha o carimbo de poder ser comercializado na Bolsa de Valores, na B3, com as proteções devidas para os minoritários, assim por diante. A questão judicial que você bem levanta, Paulo, eu acho que ela é mais um dos itens do descompasso, e aqui que eu queria fazer o gancho com a fala do deputado, e com a Cris, de certa maneira, também na gestão do hospital público. O descompasso entre o que nós somos e o que a nossa missão diz que nós devemos ser. A minha missão aqui é conseguir distribuir e prover acesso à saúde a maior quantidade possível de pessoas num custo aderente à realidade delas e com eficiência na distribuição. Essa é a missão dessa empresa. A cada venda mal feita, ou a cada produto não entregue, ou a cada falha de seleção, ou a cada risco de agente principal, eu ofendo a mutualidade que comprou um produto acreditando que essa missão ia ser cumprida. A cada processo feito fora do contrato, a cada procedimento que não estava na cobertura e foi dado, foi autorizado, seja por qualquer via, que seja administrativa ou judicial, não importa. O caminho geral é judicial. A mutualidade como um todo vai ter que pagar essa despesa. A cada liminar que o ente público recebe para fazer a internação da pessoa A e não do cidadão B, é uma decisão que foi feita ali dentro de custeio. Alguém vai ficar sem o leito, e alguém vai ganhar o leito em nome de outrem. Pois bem, por que eu estou puxando o item dessa forma? Porque a governança ela serve para que você consiga ter organização sendo capaz de cumprir a sua missão. Na hora que você tem uma missão de saúde pública, para pegar o exemplo aqui do deputado e da Cris, enquanto gestora de hospital público no passado, onde você tem que dar saúde universal, integral e equalitária,
Você deveria ter uma estrutura de governança que leve o sistema a entregar isso. Só que para poder entregar isso, a governança que tem que ser colocada é uma discussão de incorporação, é uma discussão de diretriz de utilização, é um conjunto de revisores de quem vai ser internado, quem não vai ser internado, o material que vai ser utilizado, o medicamento que vai ser custeado. Se a governança não entender que ela consegue entregar a missão que foi dada, ela é inútil. Ela é absolutamente inútil. E eu acho que esse é o descompasso que a gente tem, seja na saúde pública, seja na saúde privada. Na saúde pública, com dor no coração, como contribuinte, habitante e entusiasta desse país, é um pouquinho mais duro. Porque a missão da integralidade, equidade e universalidade, por mais que tenham problemas de gestão, problemas de custeio, um milhão de problemas que a gente pode gastar o dia inteiro aqui tentando enumerar, ela é quase que incumprível. Então a governança ela não se adequa à missão que lhe foi dada. Esse é um problema. Essa sociedade tem que sentar e tem que discutir. Algum dia vai ser feito. Na saúde privada, eu acho que a gente veio bem, em algum momento do tempo, um pouco na junção correta do que é a missão do setor e o que é a entrega que tem que ser feita. E a gente está desandando com mais velocidade do que eu imaginava, né? Notadamente nas discussões de incorporação de rol, validação de materiais, medicamentos e assim por diante. E a governança que tem que ser colocada aqui para poder dar conta da missão que está sendo dada, ela não vai ser aderente. Então a gente vai entrar num descompasso maior da nossa realidade ou do que nós gostaríamos de ser e o que nós vamos entregar. A tua pergunta sobre judicialização vai precisamente nesse ponto. Não há nenhum problema, e assim deve ser feito num país tripartite de poder, de cumprir toda e qualquer determinação judicial. Essa é a nossa obrigação. Mas há que se definir exatamente quais são as atividades predecessoras, quais são os conceitos que têm que ser elencados pelo judiciário, para que se possa expedir ou não um liminar em prol ou contra a mutualidade. Acho que não tenho a menor pretensão de responder, só acho que o problema é relevante e você pontuou super bem. Ok. Senhores, antes do meu agradecimento, que vai ser o encerramento, você daria 1 minuto para cada um ter a sua fala final, porque já estamos praticamente no horário. Então, Cristiane, qual que seria a sua mensagem final? 1 minuto. Olha, eu acho que nos tempos atuais, eu acho que o maior desafio na governança da saúde é a velocidade de adaptação dessas boas práticas frente a qualquer tipo de transformação. No caso, eu acho que hoje o que está mais em evidência são as transformações tecnológicas. Eu acho que cada dificuldade ela deve ser encarada como uma oportunidade de melhorar a gestão, oportunidade de reduzir custos. E eu entendo que quem trabalhar melhor e mais rápido com as mudanças na previsão de um bom futuro vai sair na frente, vai ter vantagem competitiva e, acima de tudo, vai servir de radiação para o setor de saúde. Agora, eu gostaria de finalizar dizendo que cabe a todos nós a missão de incorporar boas e novas práticas de governança que traga, de fato, uma sustentabilidade desejada por todo o setor, sabendo que essa transformação ela passa sempre por um processo de aculturamento, de saída da zona de conforto, de mudanças abraçadas por toda uma organização, seja pública e seja privada. Eu acho que só assim a gente consegue vencer barreiras e incorporar novas práticas que possam conduzir à sustentabilidade do sistema. Muito obrigado. Cristiane, caro deputado, suas considerações finais. Quero agradecer, é sempre um prazer estar falando mais uma vez aqui na FISBIC, agradecer o convite, mas eu acredito que nesse diálogo aqui entre público e privado, né, eu acho que é fundamental a gente superar essa dicotomia que a gente estabeleceu tradicionalmente entre Estado e mercado. A gente deve, para falar de governança, tentar analisar a estrutura de incentivos que produzem resultados racionais do ponto de vista coletivo, né? Essa coisa de falar do mercado só como objeto de intervenção do Estado, ela traz problemas para o principal, que é o problema que a gente encontra, que não é o mercado versus o Estado, mas mecanismos institucionais que possam trazer incentivos e informação aos agentes econômicos privados e também ao Estado, que possa levar ambos a se comportar de maneira racional. O sistema
de saúde brasileiro ele é complexo e ele é dotado de um sistema universal público, mas também de um sistema que é suplementar privado, mas que é fundamental que exista. Ele foi construído ao longo do século XX e a gente não desfaz assim. Quanto melhor ele funcionar, mais condições a gente também vai ter para o setor público bem funcionar. E eu acho que a gente falar de governança, falar de boas práticas, é sempre perguntar isso. Quais são os mecanismos institucionais que podem fazer com que Estado e mercado, sobretudo no setor de saúde, possam trazer melhores resultados para a sociedade? Eu acho que essa pergunta que a gente tem que se fazer todos os dias. Ok, Carlos, muito obrigado pelas suas considerações. Maurício, como é que você encerraria esse tema nosso da sustentabilidade, repensando a governança na saúde? Vamos lá. Paulo, inicialmente, obrigado e parabéns pela condução, foi fantástico, muito, muito bacana mesmo, acho que você conseguiu pegar todos os pontos, agradeço ao deputado e a Cris a oportunidade de dividir painel e vou responder a tua pergunta. Governança é meio, missão é fim. Se a missão não é factível, a governança é apenas estrutura ancilar para mitigar problema. Se a gente não tiver capacidade de discutir a execuibilidade da missão, vamos focar na governança, mas ela é second best. Se o país tiver condição de discutir a missão, a governança vai ser a parte mais fácil da gente implementar. Eu resumiria assim o nosso problema do painel, né, para ser bem direto. E acho que a nossa dificuldade tem dificuldade em discutir a missão. E aí a gente vai discutir a governança second best, aqui meio capenguinha do jeito que dá para fazer. E acho que os itens, como por exemplo, inteligência artificial, que a Cris corretamente levantou, acho que o tema está super na moda, a gente vai querer discutir a governança da inteligência artificial do ponto de vista assistencial daqui a pouco. Mas a missão, e o ponto está corretamente colocado por ela, tem que falar desse ponto, senão a gente não vai estar trabalhando no que é o problema que a gente tem. Mas o problema de verdade, é lá em cima. A gente tem capacidade de custeio para tudo que a gente quer fazer? Se a gente tem capacidade de custeio, maravilha, né? Vamos ter abordagens de inteligência artificial mais flexíveis, mais simples. Senão, a gente vai acabar sub ou super provendo procedimentos para alguém. Agradeço de novo a possibilidade da participação. Muito obrigado. Olha, meus amigos, o que eu poderia falar que à medida que a medicina vai propiciando que uma pessoa da minha idade ainda não esteja em casa de pijama, esteja ativo, a saúde vai ficando cada vez mais cara, né? Vocês olham, o que esse cara está fazendo para se manter ativo? É uma equação realmente assim que é difícil você conduzir. Mas eu tenho certeza absoluta, né, que esse diálogo que nós tivemos nessa 1h32, ela propiciou muitas informações, que é o que eu acho que está faltando nesse momento na rediscussão da saúde, né? Como nós vamos conduzir uma saúde melhor para todos, porque ela tem um custo. E como é que nós vamos caminhar para esse projeto? Muito obrigado a Cristiane, ao Carlos, ao Maurício, e eu agradeço ao FIS Week por essa oportunidade, pelo tema escolhido, e com muita saúde desejo para vocês um ótimo dia e até breve. Muito obrigado.